Em um dos vídeos anteriores, realizamos com sucesso a experimentação da armadura de um templário. Hoje vamos explorar ainda mais o passado, 1000 anos antes de seu surgimento, quando as terras eram percorridas por legiões romanas, ainda mais poderosas e também mais coloridas. Mas como seria a vida dos simples trabalhadores servindo ao imperador? Sem análises elaboradas, gráficos ou dados históricos e complexos, nos próximos minutos vamos mergulhar no que poderia ser o salário e os entretenimentos de um legionário romano comum. Suponhamos que nosso protagonista se chame Quadratus. Nada surpreendente, naquela época tal nome era comum e nos círculos romanos ele era frequentemente encontrado. Para sermos mais precisos, estamos nos referindo a um apelido, pois os nomes dos cidadãos romanos eram ricos em cores e consistiam em 3 partes: o praenomen, o nomen e o cognomen. Em termos simples, essas partes correspondiam ao nome pessoal, sobrenome e apelido. A diferença com os tempos modernos reside apenas na última parte, enquanto hoje a terceira parte do nome completo é o sobrenome. Para os romanos, era o apelido que representava o verdadeiro nome único. Por exemplo, o imperador Caio Júlio César é um enigma. Caio é o nome pessoal, Júlio é o sobrenome e César é o apelido, cujo significado os estudiosos ainda debatem. Alguns dizem que era uma referência a pessoas cabeludas, outros afirmam que César poderia ser traduzido como divino. Mas o ponto crucial não está aí. O importante é que os filhos recebiam o nome do pai. Assim, o imperador César também era chamado Caio Júlio César. Para distinguir entre pais e filhos, eram utilizados apelidos como o mais velho, o mais novo ou simplesmente números ordinais. Com as meninas, a situação era ainda mais peculiar. Ao nascer, adotavam o sobrenome do pai como nome próprio e após o casamento, geralmente passavam a utilizar o sobrenome do marido. Por exemplo, a filha de Caio Júlio César tornava-se Júlia e, ao se casar com Cneu Pompeu Magno, passava a ser conhecida como Júlia Pompeia. Além disso, se a família fosse composta por muitos meninos, alguns deles poderiam adotar um segundo ou até mesmo um terceiro apelido. No fim da era do Império Romano, havia indivíduos com até 5 nomes. Até mesmo o famoso Calígula era chamado de Caio Júlio César. Para evitar confusões com o famoso antepassado assassinado por Brutus, os historiadores geralmente utilizam apenas o apelido do imperador nos livros didáticos. Entretanto, nosso mercenário, um simples trabalhador, tem um nome comum. Vamos supor, o destemido Quadratus. Um dos nossos antepassados foi o lendário guerreiro Elemento que enfrentou Aníbal. Mesmo após 300 anos, continuamos a honrar seu nome enquanto o apelido Quadratus permanece único e envolto em mistério quanto à sua origem. Talvez tenhamos tido um apreço especial por algum costume alimentar. No ano 15 da nossa era, o Império Romano mostra-se tão poderoso quanto nunca, dominando desde o norte da França até o coração da África. A gratidão é devida à poderosa legião de legionários, na qual nosso Quadratus está inserido, ao menos pelo nome Lúcius. Apenas os familiares mais próximos nos chamavam pelo nome. Para os demais, éramos conhecidos por sobrenomes ou apelidos. Assim, nosso mercenário era mais comumente referido como Acles Sanctionis ou simplesmente Quadratus. Nosso pai, como a maioria dos pais de legionários, era um humilde fazendeiro. Portanto, quando Quadratus atingiu a maioridade aos 18 anos, ingressar no exército pareceu ser mais uma obrigação do que uma escolha livre. Naquela época, as condições eram relativamente favoráveis. Recentemente, o imperador Caio Júlio César havia aumentado o salário dos legionários para 900 denários por ano, o equivalente a cerca de 9 moedas de ouro, além de 3 denários dados como bônus pela assinatura do contrato de serviço. Dados históricos provenientes das escavações em Pompeia indicam que uma pessoa poderia viver confortavelmente com 2 sestércios por dia, o suficiente para adquirir até 4 pratos de sopa. Em termos atuais, isso equivale a aproximadamente 2 euros por sestércio. Por exemplo, em 15 depois de Cristo, Quadratus poderia comprar 1 litro de vinho por 2 euros, enquanto um mulo custaria cerca de 1000 sestércios. Não é uma comparação tão ruim com a realidade, concorda? Quanto ao tempo de serviço, era uma questão assustadora. Inicialmente eram 20 anos, mas posteriormente na vida de Quadratus, mais próximo do final do primeiro
século, esse período foi reduzido para apenas 6 anos. Mesmo assim, a vida de nosso Quadratus como cidadão não era nada fácil, especialmente para os trabalhadores pobres que laboravam até 14 horas por dia. Assim, a sorte de um legionário não era tão má. Afinal, após o término do serviço, eles recebiam 12.000 sestércios de baixa e, às vezes, parcelas de terra bastante generosas. Há muitas histórias de trapaças, não pagamento e apropriação indevida de terras desoladas em retribuição ao serviço. No entanto, nosso Quadratus é um mercenário exemplar e os infortúnios o evitarão, pelo menos por 20 anos. Até lá, há 4 meses lendários de treinamento de recrutas pela frente. Como diz o Tratado Militar de Veneza, a capacidade dos romanos de conquistar o mundo só pode ser explicada pela sua preparação militar, disciplina no acampamento e prática militar. Em contraste com as formações mais recentes, os legionários eram verdadeiras máquinas após treinamentos extenuantes. Quadratus aprendeu a percorrer 35 quilômetros em 5 horas, carregando 20 quilos de equipamento e simultaneamente dominou um complexo sistema de comandos emitidos por cornetas e estandartes. Os generais romanos consideravam a manutenção da formação como a chave para a vitória, e considerando os resultados das guerras romanas, é difícil discordar. Durante o curso de um jovem soldado, eram praticadas várias formações de combate, como a formação de tartaruga, cunha e batalha com espadas de madeira. Quadratus deixará este lugar como uma máquina de matar perfeita, e o que é ainda mais importante, capaz de enfrentar qualquer situação. Não é todo e qualquer exército moderno que pode se orgulhar de tal cuidado com seus soldados. Afinal, até mesmo os legionários eram ensinados a nadar com equipamento para não se afogarem acidentalmente ao atravessar um rio. Lembra-se do vídeo com os cruzados em que discutimos a disenteria e a falta de higiene? A vida dos soldados que carregavam o mundo era assim para milhares de soldados por 1000 anos. Nos anos que antecederam as cruzadas, nos exércitos romanos, a saúde dos legionários era prioridade máxima. Todo alimento que chegava ao nosso jovem Quadratus era minuciosamente inspecionado por todos os departamentos disponíveis. Até a água passava por rigorosa avaliação dos oficiais para garantir a segurança dos soldados contra envenenamento. E em caso de imprevistos ou ferimentos em combate, os romanos antigos contavam com algo que na história moderna seria uma novidade: unidades médicas especializadas em cada região. Médicos e lazaretos eram erguidos para garantir que os soldados doentes recebessem a assistência necessária. Encontramos uma inscrição de uma ordem emitida por um dos comandantes do legião, que estabelecia que, durante o assalto a uma cidade, o acampamento deveria ser montado a vários quilômetros de distância da área de espera para que os feridos não fossem perturbados pelo barulho da batalha e pudessem descansar tranquilamente. Além disso, outros detalhes importantes para o moral eram cuidadosamente considerados, como a ausência de refeitórios comuns e a valorização da camaradagem. Os legionários romanos eram divididos em centúrias e, mais importante ainda, em contubernium, grupos de 8 pessoas que compartilhavam tudo juntas. A ideia romana era que esses grupos fizessem tudo juntos, desde as refeições até as conversas noturnas, e quando entrassem em guerra, lutassem principalmente pela unidade do contubernium, pelos amigos e companheiros, em vez de pelo imperador. Esse tipo de camaradagem era não apenas permitido, mas incentivado, mostrando que a vida dos companheiros era mais valorizada do que o status individual do legionário. Os romanos transformaram a arte da guerra, fazendo com que no campo de batalha não houvesse estranhos, mas sim camaradas que viviam e lutavam juntos há anos. Mesmo com semelhanças com o exército moderno, já que todos os legionários estavam constantemente em guerra, nosso Quadratus poderia passar até 1 ano servindo em alguma outra função, como policial ou construtor. Há relatos de legionários coletando impostos ou atuando como guardas em tempos de paz. Anualmente, o legião se reunia para celebrar o Natalis Aquilae,
o dia do nascimento com banquetes, demonstrações e celebrações para manter o moral elevado. E mesmo em campanha, os legionários encontravam tempo para se divertir com jogos de azar como o osso e o tabula, um protótipo do atual backgammon. Embora o vício em jogos fosse comum, com apenas 60% dos legionários, em média, chegando à aposentadoria, é importante lembrar que essa cifra era consideravelmente reduzida nas zonas de combate, onde até metade dos camaradas poderia ser perdida em um único dia. Além disso, outro fato importante a ser considerado é que a ideia de que a expectativa de vida na antiguidade mal ultrapassava os 30 anos e que chegar aos 70 era algo extraordinário dificilmente é mencionada nos livros didáticos. Essa é uma simplificação grosseira, atribuída em grande parte à alta taxa de mortalidade infantil. Com o surgimento dos antibióticos, essa taxa diminuiu drasticamente, contribuindo para uma média de vida mais alta. Por exemplo, se considerarmos um idoso de 80 anos e um bebê de 1 ano que morreu de doença, em média, ambos teriam vivido cerca de 40 anos. Isso explica os números baixos da expectativa de vida na antiguidade. Atualmente, os cientistas afirmam claramente que, se alguém na Roma antiga chegasse à idade adulta, suas chances de uma velhice feliz não eram muito diferentes das nossas. Portanto, se nosso veterano Quadrado serviu por 20 anos no exército, ele teria a oportunidade de chegar aos 40 anos, conseguir uma esposa encantadora e desfrutar de uma vida tranquila em uma fazenda, seja concedida pelo Estado ou adquirida com suas economias e benefícios. A vida de um legionário não era fácil, mas quem pode afirmar que a sua é? Certamente, na antiga Roma, os soldados não eram considerados dispensáveis. Havia um constante trabalho em disciplina, habilidades de combate e condicionamento físico. A qualidade da comida era controlada e havia profissionais de saúde prontos para ajudar os soldados, mesmo em meio ao campo de batalha. Claro, ocorriam situações estranhas de vez em quando, desertores, relacionamentos homossexuais em alguns lugares e alguns legionários perdiam a sanidade, mas isso era mais exceção do que regra. Afinal, no auge de seu poder, o exército romano era uma máquina bem organizada, comparável aos estados modernos. Nosso Quadratus acreditava estar levando uma vida decente, lutando por algo grandioso, especialmente com o merecido descanso e os bons bônus oferecidos pelo Estado à frente. Se quiser saber mais sobre o mundo antigo, não hesite em curtir e comentar. Até a próxima, amigos!